Nós, os líderes desse país, senador Benedito, seja no Executivo, seja no Parlamento, nós não temos a menor pressa, senador Lazier, senador Raimundo, de irmos adiante na garantia de escola para todas as crianças desse país. Nenhuma pressa. Meu projeto pode não ser o melhor, mas é uma proposta de federalização, é que desde 2008 foi votado essa semana. E outros muitos que tem por aí. Nenhuma pressa. Entretanto, a gente viu ontem e antes de ontem a pressa de votar duas coisas, senadora Ana Amélia, tão fundamentais como a questão da violência infantil, que é uma questão, sim, que temos que debater, não podemos fechar os olhos, as coisas não estão boas, e a rapidez com que se quer votar, tirar da Petrobras a exploração do petróleo do pré-sal. Duas pressas, dois problemas fundamentais que eu não nego, que a gente quer aprovar aqui na maior carreira. Ontem e antes de ontem vimos a vergonha de que, numa noite, a Câmara recusa o projeto da emenda constitucional para reduzir a maioridade penal. Na outra noite, aprova. Isso, se disser no mundo que é possível fazer uma reforma da Constituição mudando de posição em 24 horas, é motivo de chacota em todas as partes do mundo. Chacota essa mudança de posição em 24 horas. Agora, se fosse uma mudança de posição para a gente abolir a escravidão, para dar um salto na sociedade, para retomar a democracia em 1985, continuaria sendo algo estranho, esquisito, mas pelo menos renderia, tem uma justificativa moral. Mas o que a gente fez? Não tem justificativa moral. Não tem, porque o que se está querendo é atender um sentimento forte de indignação, de raiva, que hoje a sociedade brasileira tem diante do fato de que há uma quantidade de crimes violentos cometidos por menores de 18 anos e que são soltos rapidamente. Há uma indignação, há uma raiva, há um desejo de vingança, há um desejo de sangue. E se alguém começar a falar em pena de morte, é capaz de ter um grande apelo na sociedade brasileira, quando a gente vê certos crimes que estão aí. Mas nosso papel de parlamentares não é promover vingança, é promover responsabilidade, senador Lazier. É analisar como enfrentar esse problema vergonhoso, atroz, da violência juvenil, que o Brasil hoje é campeão mundial. É preciso dizer isso. Há outros países que podem ter até mais violência do que nós, do ponto de vista de guerras civis. Mas do ponto de vista da violência urbana juvenil, nós somos os campeões. Como enfrentar isso? E não se está discutindo. Todos sabem que no médio e longo prazo a saída é colocar essas crianças na escola e o dia inteiro, se possível combinando com o trabalho do ponto de vista educacional, senador Benedito. Retirá-los, como o senhor me dizia há pouco, e eu confesso que nunca tinha pensado nesses termos, retirá-los do tráfico, porque hoje, como o senhor dizia, tem crianças sendo treinadas pelo tráfico, educadas pelo tráfico. Uma professora me dizia que consultou os alunos dela, senadora Ana Amélia, o que é que eles queriam ser quando crescer, cada um. E um deles disse que pedreiro. Ela perguntou, por que pedreiro? Ele disse, porque a gente ganha muito dinheiro. E ela perguntou de onde ele tinha tirado isso. E ele disse, eu quero sim ser traficante de pedras de crack. Chama-se pedreiro. Um menino, 12 anos, com a sua carreira sendo determinada pelo dinheiro. E isso é quem devia estar trabalhando. Aí alguns dizem, mas isso vai demorar. Como é que a gente faz agora? Agora, não é reduzindo a maioridade penal que vai se reduzir a criminalidade. Pode até reduzir a idade dos que praticam crime com menos de 16 anos, para poder fugir de punição. Nós temos que discutir com seriedade esse tema. Eu sugeri aqui, e ontem o senador Randolph apresentou formalmente a ideia do presidente Renan criar uma comissão para discutirmos o problema da violência cometida por
menores de idade. Vamos discutir como é que faz isso. Inclusive, aí também é preciso que aqueles defensores da atual maioridade tenham bom senso de discutirmos como vamos proteger a sociedade de menores que sabemos que depois da sua punição, reclusão de 3 anos, podem representar ameaças à sociedade. A gente tem que saber o que fazer com eles. Não pode também fechar os olhos e soltar aqueles que eu acho que são raríssimos, que a gente sabe que vão reincidir e cometer crimes. Temos que ter um tratamento especial. Para isso, não precisa baixar a maioridade penal. Vamos discutir, vamos conversar, vamos procurar encontrar o caminho para evitar isso. Quanto à Petrobras, eu sou um dos que reconhece que, da maneira como a Petrobras hoje está, e por culpa do governo que está aí, e não foi por falta de alertas aqui que a baixa do preço do combustível para ganhar a eleição ia provocar essa quebra, quase, entre aspas, da Petrobras. Com essa crise, a Petrobras não tem condições, provavelmente, de explorar os campos de petróleo do pré-sal na velocidade que o Brasil precisa. E, inclusive, dos royalties que a educação precisa. Embora não vai resolver o problema educacional brasileiro, os royalties do pré-sal. Não é tanto quanto se pensa, comparado com os gastos de mais de 500 bilhões que a gente precisa para dar uma boa educação às nossas crianças a um custo de R$10.000 por ano para cada uma. Nós temos que, mas de qualquer maneira, não justifica ficar com o poço do petróleo guardado por mais 20, 30 anos, se a gente sabe que nesse período há uma alta probabilidade de que o petróleo deixe de ser a fonte fundamental de energia, por conta de dois fenômenos: o avanço tecnológico com fontes alternativas e as consequências ambientais do uso do petróleo, da queima de combustível fóssil. Esses dois vetores, quando se somam, fará com que petróleo deixe de ser usado dentro de mais algumas décadas. Então, guardar esse petróleo não parece ser uma opção inteligente de longo prazo. E a Petrobras, tudo indica, não vai ter condições de explorar isso no curto prazo. Merece sim estudar a proposta que o senador Serra trouxe, mas não aprovar nas carreiras, não aprovar sem passar por algumas comissões. Eu gostaria de trazer para a minha comissão, que eu presido, Ciência e Tecnologia. É impossível a gente não debater isso na comissão de Economia. Se houvesse aqui uma comissão de pátria, uma comissão de proteção dos interesses nacionais, tinha que passar por ela. Agora, eu diferencio interesses nacionais e Petrobras. Eu jamais votaria aqui contra a Petrobras, salvo se for para defender o Brasil. Eu não voto contra a Petrobras nem contra o Brasil. Enquanto coincidem esses dois interesses, é fácil. Quando eles se contradizerem, eu ficarei com o meu Brasil. Vamos discutir, vamos debater. Eu tenho a impressão que a gente pode ter uma proposta que seja capaz de fazer com que o Brasil aproveite as reservas do pré-sal, mesmo com a Petrobras sem recursos, sem deixar o Brasil refém da Petrobras, que seria um erro, mas sem sacrificar esse vetor fundamental do progresso que pode ser a Petrobras. Para isso, a gente precisa de tempo, senadora. Eu dei entrada aqui um requerimento pedindo que venha para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Gostaria muito de ver outros senadores pedindo que o projeto vá para a Comissão de Economia e outras comissões, para que não votemos apressado uma coisa tão importante como o futuro de uma riqueza que o Brasil tem hoje no subsolo e uma riqueza que o Brasil tem chamada Petrobras. Duas riquezas, que não são uma só, são duas. E a gente tem que combiná-las. Mas combiná-las não significa dizer tudo para a Petrobras. Nem significa dizer esqueçamos a Petrobras. Não pode ser assim. Vamos debater. E vamos debater aqui o assunto da violência juvenil. Coloquemos a ideia da maioridade como item da violência juvenil. Peço uma parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, no momento que Vossa Excelência entender ser oportuno. Com todo prazer darei. Então, eu fecho já rapidamente, até porque o meu tempo pela liderança não é grande. Nós precisamos discutir a violência infantil, inclusive o problema da maioridade penal também. Não podemos fugir.
mas discutamos dentro de um conjunto maior de problemas e discutamos com o tempo necessário e sem fazer essas coisas que a Câmara fez ontem. Porque se continuar assim, senador Lazier, eu não duvido que tragam coisas iguais a essa ou piores. Qualquer dia desse a gente vai ser surpreendido trazendo para debater a volta da escravidão nesse país. Ou o fim do Estado laico no Brasil. Não é impossível que se traga uma discussão para dizer que esse é um país cristão, ou seja, excluindo as outras religiões. Tem um movimento nesse sentido. Já recebi muitos e-mails. O Brasil é um país cristão, como o Irã é um país islâmico. Não, o Brasil é um país laico, onde a maioria é cristã, mas onde tem judeus, muçulmanos e ateus, e que merecem o mesmo respeito. Mas nós podemos ser surpreendidos com a votação nessa Câmara que está aí, com a manipulação que eles tenham, trazendo, em primeiro lugar, a exclusão das outras religiões como algo da nacionalidade brasileira. Daí é um passo para tratar com intolerância, como sempre acontece nos países teocráticos, onde a gestão, a política é subordinada a uma religião, que a intolerância que, em geral, trazem. Por isso, precisamos estar atentos e não cair nessa pressa que estão fazendo com que discutamos ou nem discutamos projetos, problemas, assuntos de tal gravidade. Eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao senador Raimundo e depois à senadora Vanessa, com muito prazer aos dois. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência sabe da admiração que eu e minha família tem pelo trabalho de Vossa Excelência na defesa intransigente da melhoria da educação brasileira, porque já está mais do que provado que nenhum país consegue sair do subdesenvolvimento sem que seja através da educação. Muitas pessoas falam sobre crescimento econômico. Crescimento econômico, um país só consegue ter um crescimento econômico continuado, permanente, se usar como principal instrumento a exportação. Mas para ser um país desenvolvido, só tem uma saída, que é educação. E por isso, eu sempre me congratulo com Vossa Excelência, com essa bandeira que Vossa Excelência tem defendido ao longo dos anos, com essa tese de que o Brasil precisa melhorar, qualificar a educação, para que possamos romper esse ciclo do subdesenvolvimento. Mas eu queria aqui abordar a questão que Vossa Excelência falou aí tão bem a respeito dessa redução da maioridade penal. Eu apresentei há alguns dias aqui um projeto de lei do Senado 358 de 2015, altera os artigos 27 e 288 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para aumentar as penas previstas para os adultos que utilizam crianças ou adolescentes para a prática de crimes. Perfeito. Com a presente proposição legislativa, esperamos da nossa contribuição sobre a discussão a respeito da maioridade penal aos 18 anos de idade. Porque, no presente momento, na legislação existente em vigor, quando há esse aliciamento, né, das crianças e dos adolescentes, o adulto que participa da quadrilha, ele apenas é punido pelo que se chama de corrupção de menores. Com esse projeto, ele passa a assumir o crime que for cometido naquele evento e não transferir inteiramente para a responsabilidade dos menores, como atualmente acontece, né? Ele responde pelo crime o agente que coage, instiga, induz, auxilia, determina ou, por qualquer meio, faz com que o menor de 18 anos o pratique com a pena aumentada de metade de 2/3.
Então, a pena daquele maior bandido, ela vai ser aumentada em até 2/3, de acordo com o evento criminoso que ali seja realizado, logicamente, definição da justiça, que vai, naturalmente, determinar a gravidade daquele crime. Com relação ao projeto do senador José Serra, eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. À primeira vista, é um projeto bom, porque ele não tira o direito da Petrobras de participar de até 30% da prospecção dos novos campos, mas apenas tira a obrigatoriedade de participar com 30%. E isso é uma incoerência do ponto de vista econômico, porque a empresa tem que definir o percentual que ela vai participar de um empreendimento de acordo com a sua condição financeira, de acordo com o seu caixa, de acordo com o seu faturamento, de acordo com o seu endividamento, mas ela sempre vai ter preferência em participar dessa prospecção do petróleo brasileiro, principalmente na camada do pré-sal. Então, mas apesar de considerar um projeto bom, pela importância dele, eu concordo com Vossa Excelência que ele merece uma discussão mais ampla para que possamos aprová-lo, se aprová-lo, aqui com toda a convicção de que estamos dando um passo positivo para a Petrobras e para o Brasil. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, senador, e parabenizo pelo seu projeto, que eu já conhecia e considero da maior importância. Não podemos ter a menor transigência com esses adultos que usam os menores. E o seu projeto vem no sentido de, sim, penalizar essas pessoas. Senadora Vanessa. Cristóvão, Vossa Excelência levanta dois assuntos importantes. Vossa Excelência fez uma parte ao senador Humberto Costa e retoma o assunto da tribuna, que diz respeito a como devemos nós, aqui no Senado Federal, procedermos em relação ao debate da maioridade penal. E eu tenho certeza, eu estou tranquila, senador Cristóvão, porque acho que há muita maturidade do Senado Federal em relação a essa matéria. Maturidade de saber que nós podemos e até devemos, quem sabe, promover algumas mudanças, não exatamente via emenda constitucional, mas mudanças através de uma revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho certeza que aqui no Senado as coisas não deverão transcorrer como vem transcorrendo na Câmara dos Deputados. Mas Vossa Excelência fala da Petrobras. Eu acho importante, e tenho com muita frequência até manifestado minha opinião contrária, não só ao projeto de lei 131, mas a minha opinião contrária a todo um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas de iniciativa de alguns parlamentares para se aproveitar desse momento de fragilidade do país, desse momento de crise política, de fragilidade da Petrobras e promover mudanças que são profundas. Então, eu tenho manifestado minha posição contrária, assim como outros manifestam suas posições favoráveis. Mas, de tudo, senador Cristóvão, eu acho que é a posição de Vossa Excelência que tem que prevalecer neste momento. E qual é a posição de Vossa Excelência? Cautela. Não precisamos debater o projeto a toque de caixa. Isso não é sadio para o Brasil, isso não é bom para a Petrobras, não é bom para esse setor, para essa atividade. Vossa Excelência tem plena razão. Hoje tem uma notícia em todos os jornais: produção de petróleo cresce em nosso país hoje. Isso é uma questão de mercado, do Estado brasileiro, da Petrobras saber qual é a hora de aumentar ou não a produção de petróleo. Nós tivemos sob a partilha, um leilão até agora, um leilão sob a partilha. É o Estado brasileiro, é a Petrobras que tem que dizer qual é a melhor hora do ponto de vista da economia para promover um outro leilão. É a agência de petróleo. Não somos nós do Senado Federal, senador, e nem movidos por problemas políticos que devemos tomar qualquer
ao cumprimentá-lo, dizer que Vossa Excelência, como sempre, tem sido a voz do equilíbrio nessa casa. Tem sido a voz do equilíbrio nessa casa. E seria importante que esse aspecto de um debate mais profundo, fizemos uma bela audiência pública aqui no plenário, mas numa tarde, debater o assunto tão importante não, carece de fato que todas as comissões reflitam e discutam tecnicamente, de forma detalhada, essa questão antes de que o plenário tome qualquer decisão, movido tão somente por questões partidárias e por questões que refletem a crise que o país vive. Parabéns, senador Cristóvão. Senadora Vanessa, em primeiro lugar, eu já ouvi diversos elogios aqui, mas esse foi o que mais me tocou, a voz do equilíbrio. Quero lhe agradecer muito. Agora, eu vou tentar fazer uma coisa, mas eu gostaria um dia de ser a voz do equilíbrio rebelde. Ou seja, um equilíbrio, mas não conformista, querendo mudar as coisas. Como, por exemplo, a situação da Petrobras. Tem que ter uma rebeldia de como enfrentar isso e não apenas se acomodar. Agora, quando eu voto aqui, eu levo em conta princípios, eu levo em conta interesses. Para mim, o maior interesse é o do Brasil. Da UNB, que é uma coisa que eu tenho uma grande paixão, vem em segundo plano. A Petrobras, tudo vem em segundo diante do Brasil. Mas a outra coisa, senador Luzia, que na hora de votar eu penso será que eu vou me arrepender desse voto? Eu não vou me arrepender de não votar agora um projeto como esse do senador Serra. Mas eu posso me arrepender se eu votar favoravelmente. Porque pode esperar 1 mês, 2, 3, mais ainda, sem trazer nenhum prejuízo. Sendo bom, pode-se esperar alguns meses. Não é uma coisa apressada. Não é uma coisa, se a gente não fizer amanhã, perde, por exemplo, o valor do petróleo de uma vez para outra. Não, vai levar décadas para que o valor do petróleo deixe de ser tão importante como é hoje. Então, se vier o projeto nesses dias, eu votarei contrário. Mas eu não gostaria de votar contrário a uma ideia que pode ser boa. Por isso eu vou pedir tempo. E o tempo é passando por comissões. Senador Lazier. Senador Cristóvão, eu me congratulo e endosso inteiramente essa sua sugestão de ganharmos tempo para discutir esse projeto sobre a Petrobras. Aliás, tudo que se disser ou se pretender fazer sobre a Petrobras recomenda cautela, porque estamos vivendo o momento mais conturbado da história da Petrobras. E a sua sugestão de trazer para comissões, e acho que não apenas a Comissão de Economia, mas também a comissão da qual Vossa Excelência é presidente, a de Ciência e Tecnologia, é oportuno para fazermos uma previsão do melhor ponto de vista possível com relação à importância, à durabilidade, à longevidade do petróleo. É importante nós procurarmos avaliar isto com autoridades, porque dispensar a obrigatoriedade na preferência da exploração da Petrobras neste momento pode significar que, com a desistência da Petrobras, nesta preferência, vamos entregar para uma empresa que vai ficar 20 ou 30 anos explorando. A Petrobras fica fora. Então, realmente a matéria não tem sentido ser votada de afogadilho, com a pressa que está se pretendendo. E é nesse sentido que nós devemos pugnar aqui no Senado. Ganharmos tempo para discutir profundamente a matéria. Obrigado. Eu que agradeço, senador Lazier, e, senadora Amélia, agradeço o tempo que foi dedicado, os apartes foram feitos, mas o que eu queria falar está dito. Não tenhamos pressa quando o assunto diz respeito a coisas tão fundamentais como essa ideia de reduzir a maioridade penal e essa ideia de tirar o regime de partilha na exploração do pré-sal.